Meu amigo, certamente você viu a repercussão da pesquisa Datafolha, pois é, Datafolha mostrando que o governo Lula está derretendo a popularidade lá no fundo, a pior aprovação de todos os governos Lula da história. O cara realmente está acabado do ponto de vista do capital político, pelo menos neste momento. A esquerda, é claro, está empolvorosa, porque se nem o Datafolha conseguiu segurar esses números no patamar aceitável, é porque é muito pior do que isso que está refletido nos números. É uma pesquisa um pouco mais recente, divulgada hoje, sexta-feira, que já abrange tudo que a gente tem conversado há algum tempo aqui no canal. Preço dos alimentos, a crise do Pix, a alta do dólar e tudo mais que tem decorrido nesse país. Tudo isso, claro, tem que ser colocado na culpa do governo Lula. Então, o pessoal da base do Lula tá falando ali, né, que não, isso aí não tem problema. O Lula vai virar o jogo antes das eleições, né? A Gleisi Hoffmann falou isso de forma geral aqui, inclusive, né? Só que aliados do governo não têm a coisa tão de uma forma tão otimista assim. Tem vários que acreditam que isso aqui é um problema, uma tempestade perfeita que juntou vários fatores ao mesmo tempo e que, é claro, né, acabaram se sobrepondo e piorando o que já estava ruim em matéria de aprovação, porque sim, o Lula já estava derretendo há algum tempo. E agora o pessoal acredita, né, que muito provavelmente essa queda de popularidade vai levar a uma reforma ministerial mais ampla do que o Lula originalmente queria. Vamos conversar sobre esse assunto, passar por esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a aprovação aqui do Lula desabou de fato na pesquisa Datafolha. O pessoal aqui do Globo, por exemplo, diz, né, que a aprovação do Lula está em 24%. Não é exatamente isso. É um problema da pesquisa Datafolha que o próprio pessoal aqui do site Poder 360 pontua, que você não tem a pergunta aprova ou desaprova. Você tem aquele negócio de achar ótimo, bom, regular, péssimo, ruim e péssimo. Acontece que, beleza, se você acha que o governo é bom ou ótimo, você está aprovando o governo. Você considera o governo ruim ou péssimo, você está desaprovando o governo. Então, ótimo e bom está com 24%, né? Era 35% em dezembro. Derreteu absurdamente. O ruim e péssimo agora é 41% contra 34% lá atrás. Então, meu amigo, o Lula realmente derreteu. Tá claro que isso aconteceu, né? E como a opinião regular tá mais ou menos estável aqui, a maior parte da opinião ótimo ou bom migrou para o ruim ou péssimo mesmo. Gente que estava achando o governo uma maravilha e acordou para a realidade. Deve estar aqui assim, ó. Pode procurar aqui que tem o Armínio Fraga, tem o Pércio Arida, tem essa galera toda tá aqui nesse meio, né? Mas qual que é o problema aqui dessa história? Esses dados aqui são bastante suficientes, são convincentes também e para mim refletem a realidade até numa ótica mais favorável para o Lula, porque para mim tá pior do que isso. Só que o problema é esse regular aqui, a gente não sabe o que, que significa, se é aprovação ou desaprovação. Então não dá para chegar igual o pessoal do G1 e falar que a aprovação está em 24%. Não, pode ser mais do que isso aqui. Tá baixa, com certeza. Tá num patamar muito menor. Mas, né, não dá para você falar que todo o restante das opiniões é uma opinião negativa, uma opinião de desaprovação, porque esse regular a gente não pode bater o martelo a esse respeito. Mas tudo isso aqui é suficiente para mostrar que o Lula está muito, muito, muito enfraquecido em matéria de popularidade. E isso é um prato cheio para o mundo político. É claro, o capital eleitoral é a coisa mais valiosa nesse meio. É o que segurou o Bolsonaro tanto tempo na presidência da República. O cara ficou 4 anos mesmo com o sistema todo contra ele, né? E é o que ainda poderia segurar o Lula. Acontece que o Lula tem perdido popularidade de forma constante desde o início do governo dele. E o pessoal está muito preocupado com isso, né? A turma aqui do governo está falando que não, né? Que o Lula tem humildade e experiência para ler
os resultados e para tomar medidas a partir daí, né? Então tem que mexer no time no segundo tempo do jogo para virar esse placar. O pessoal usando essa retórica do futebol provavelmente ensaiaram esse discurso. Será que eles já tinham acesso aos dados da pesquisa antes? Não duvido de nada, não. Mas a Gleisi Hoffmann falou isso também, né? Que tem o resultado aqui, não é exatamente uma maravilha, obviamente, né? Mas o governo Lula aqui vai virar o jogo, né? Ele falou aqui que a pesquisa é o reflexo dos 2 meses mais difíceis para o governo Lula, por causa da especulação desenfreada com o câmbio, né? Tem aqui o aumento do imposto estadual sobre a gasolina. Não é culpa do Lula, não. É culpa dos estados, é claro, né? Do aumento de juros, mas que não é culpa do Gabriel Galípolo, é culpa do Roberto Campos Neto, né? O resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos sobre a taxação do Pix, que agora a gente sabe que é isso mesmo, né? Que é exatamente o que o pessoal estava falando que seria. Olha, que surpresa! Enfim, né? O pessoal da base do governo, que não é tão baba-ovo do Lula quanto a Gleisi Hoffmann, estão preocupados com esse cenário aí, a tal da tempestade perfeita, que é o problema que o Randolph Rodrigues falou, né? Que é o seguinte, que é uma situação bastante complexa, né? Ele cita a crise sem precedentes do Pix, mas não entra nesse tema de fake news, porque ele sabe que está errado citar a coisa nesses termos, né? Mas ele falou que o governo está saindo dessa crise aí, né? Não sei se está saindo não, né? A oposição, obviamente, está deitando e rolando em cima do governo Lula, né? O Sidônio Garcia não conseguiu fazer nada até o momento para reverter esse cenário. E o que acontece? Os urubus da política estão de olho no cadáver, esperando o cadáver cair no chão para fazer a partilha, né? Tem gente da própria base do governo Lula que acredita o seguinte, que o governo vai ser mais pressionado agora a fazer uma reforma ministerial, não é o desejo do Lula, obviamente, mas os partidos da base aliada vão pressionar por mais espaço para tentar salvaguardar um governo que não tem apoio popular, o que é um perigo danado, porque se você tem um governo com índice de popularidade tão baixa assim, um governo que já teve um monte de problemas, inclusive de ordem fiscal, que poderiam acabar repercutindo em um impeachment, o cara fica com um problema, não tem as ruas para salvar o presidente da República, e se o Congresso não quiser apoiá-lo, o cara roda tranquilamente, né? Então, tem gente falando que o governo tem que dar uma sacudida ali para melhorar as coisas e fazer uma reforma ministerial mais ampla de fato aí, né? Então, a culpa agora está sendo colocada, está migrando para o Rui Costa, e o Rui Costa tem sido tratado como um dos principais nomes negativos do gabinete ministerial do Lula. Obviamente o cara tem um ministério muito importante que é o da Casa Civil, mas está sobrando também para o senhor Fernando Haddad, que está sendo colocado como problema nesse caso aqui, até porque a questão econômica é o fiel da balança atualmente, e geralmente é, inclusive, né? Então, tem aqui a análise do pessoal que votou no Lula, que caiu também, então o pessoal fica preocupado. Entre os eleitores do Lula, o baque foi maior, é porque também entre os eleitores do Bolsonaro não dava para cair muito a aprovação do Lula, porque praticamente não existia, né? Então, o Lula, para alguns, vai ter um choque de realidade pela primeira vez nesse mandato, e, meu amigo, eu não sei se vai ter não, tá? A essa altura do campeonato, com tudo o que aconteceu, e alguns acreditam que ele poderá, sim, né, fazer alguma reforma ministerial mais interessante do que originalmente estava sendo feita, né? Então é preciso colocar mais gente, incluir mais gente nesse gabinete ministerial. Enfim, o pessoal vai pressionar com certeza, porque essa popularidade do Lula aqui é um terror para a própria manutenção do governo dele. Quer saber? Provavelmente isso aqui só tende a piorar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.